Hoje eu vou mostrar para você como eu montaria uma raquete para caneteiro se fosse para mim. Mas antes disso eu tenho que falar para você um pouco das especificações das raquetes e das borrachas. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. As raquetes, nós temos vários tipos de raquetes, né? Temos a raquete quadrada, que é essa aqui, quadrada japonesa que eles chamam, né? Tem a semi-quadrada, tem a redonda também. E todos seguram nessa empunhadura que nós chamamos de empunhadura caneta. Tá um pouquinho feio aqui, mas é porque já tá usada, né? Eu tive que também raspar aqui para poder fazer um vídeo com pino longo também, por isso que tá meio feio aqui, tá? Mas o jogador de tênis de mesa, conforme ele vai usando, vai desgastando mesmo essa parte aqui, por exemplo, do grip, né? Meu grip, minha empunhadura, eu seguro aqui, mais ou menos por aqui, eu dobro um pouquinho os dedos aqui, né? Então aqui vai formando um buraco aqui. Isso é normal para todo jogador, tá? O normal aqui tem uma cortiça, conforme ela vai envelhecendo, essa cortiça vai saindo e vai formando esses buracos aqui, né? Nesse caso eu tirei toda a cortiça aqui porque eu tive que fazer uma gravação pro canal, inclusive aqui de pino longo, né? Então eu tirei toda a cortiça aqui para poder fazer esse vídeo aí. Mas o normal é ter uma cortiça bem nessa linha aqui, ó, uma cortiça aqui para proteger um pouquinho o dedo. Tá bom? Então nós temos vários tipos de raquetes e depois temos também a espessura. As raquetes quadradas, eu gosto muito das raquetes de uma folha só, não só eu, como a maioria dos jogadores. Essa madeira se chama Hinoki, é uma madeira nobre, faz com que a bolinha pule bastante. Também você tem um bom feeling, né? Na hora que você bate a bola, você sente a bola e o profissional gosta desse feeling. E também porque pula bastante. Essa madeira Hinoki geralmente é vendido na espessura 10 milímetros, mas tem 9 milímetros, tem até 8 milímetros. Quanto mais fino, mais barato é. Quanto mais grosso, mais caro é. Mas a bola pula também. E no caso de jogador caneteiro, ele tem que ser agressivo, né? É difícil você ver um jogador que joga caneta só defendendo e jogar em alto rendimento. O jogador caneteiro, ele tem que jogar agressivo, ele tem que ser bem agressivo, tem que jogar, se possível, 100% de direita. Não é possível isso, mas na cabeça do jogador caneteiro, geralmente é assim, ele quer jogar 100% de direita, porque a direita é muito mais forte que a esquerda. E depois tem algumas raquetes redondas, né? Mesmo nas quadradas tem raquetes de 5 folhas a 7 folhas e também com carbono dentro também, tá? E as de carbono, a espessura geralmente é entre 5,8 milímetros a 7 milímetros mais ou menos. As raquetes que tem folhas, que você também segura na empunhadura caneteiro, também eles chamam de classineta, né? Eles usam raquetes de folhas, com folhas, 5 ou 7 folhas, e colocam uma borracha aqui atrás e rebatem aqui desse lado aqui. O caneteiro tradicional rebate só de um lado da raquete, só desse lado vermelho aqui, tanto a direita como a esquerda rebate com esse lado vermelho aqui. O classineta segura do mesmo jeito, só que ele cola uma borracha aqui atrás e ele bate com essa parte de trás da raquete aqui, mas é a mesma empunhadura. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. E com relação às madeiras Hinoki, tem vários preços também, né? Por exemplo, a madeira, quanto melhor, mais caro é também. E tem uma maneira de você escolher as raquetes também. A raquete, por exemplo, Hinoki, né? Esses veios aqui, ó, quanto mais juntos e mais retos forem, melhor. Depois também você tem que tomar um pouco de cuidado com o peso, né? O peso varia um pouquinho. Se você tiver um head speed bem rápido, né? Head speed é a velocidade do movimento aqui. Se você tiver um head speed rápido, você pode comprar uma raquete mais pesada. Quanto mais pesada, se você tiver head speed, a bola para o adversário ela vai pesada também. Só que aí você tem que ver se você tem esse head speed ou não. Se não tiver, é melhor comprar uma raquete um pouco mais leve. Se você é mulher, por exemplo, se você é criança, por exemplo, não tem muita força ainda, não é recomendável você comprar uma raquete muito pesada. O que é raquete pesada? Eu acho que raquete pesada para o caneteiro que usa uma borracha só, a partir de 90 gramas para cima já é considerado um pouco pesada. Então, para criança, mulheres e pessoas que estão iniciando, que não
não tem muita velocidade de movimento. Uma raquete aí com 80 gramas, 85 gramas no máximo, aí acho que tá de bom tamanho. Com relação às borrachas, temos vários tipos, né? As borrachas que pegam mais efeito e as que são mais rápidas, né? As que pegam mais efeito são as chinesas, que pegam mais efeito, mas as que são vendidas para nós aqui, elas não pulam muito, né? Ela só pega muito efeito, mas não pula muito. E as rápidas são as europeias, as japonesas, as coreanas, que o top sheet dela, né? Essa parte de cima aqui, né? Porque a borracha tem essa parte de cima e tem a parte da esponja aqui, né? Tem a parte da esponja e tem a parte de cima aqui que nós chamamos de top sheet. Essa top sheet aqui, ela faz também com que a bolinha pule bastante. Tem a espessura da esponja também, né? Essa esponja aqui tem desde a espessura média, grossa e super grossa. O total da borracha com a esponja tem que ter no máximo 4 milímetros. Geralmente a esponja é mais ou menos 2.1 milímetro a 2.2 milímetros e juntando com o top sheet dá 4 milímetros. Dependendo da empresa é o 2.1 milímetros, dependendo da empresa é 2.2 milímetros, às vezes tem até 2.3 milímetros. Só que aí ele tem que compensar com o top sheet, fazer o top sheet um pouco mais fino. Depois temos a rigidez também da esponja, né? Tem esponja dura, tem esponja mole, a esponja tradicional, a normal. Aí isso também depende muito da empresa, né? Algumas empresas colocam como FX, AD, as esponjas moles. Dependendo da empresa, eles colocam graus. Quanto menor o grau, mais mole é. Quanto maior o grau, mais dura é. E assim por diante. Mas isso depende um pouco da empresa e cada empresa coloca os seus números lá. Então fica um pouco difícil de saber exatamente se ela é muito duro, muito mole, né? Mas dependendo da empresa, eles usam graus como referência, né? Da dureza da esponja. E alguns usam FX ou AD para diferenciar uma esponja mais mole ou mais dura, né? A mais dura eles colocam, algumas empresas colocam hard. Sobre a cor da borracha, antigamente podia só vermelha e preta. Hoje nós temos outras cores de borracha também, temos azul, tem roxo, tem verde, não sei se tem laranja, mas tem vários tipos de cores. Mas pela regra você sempre precisa colocar uma borracha preta. Se você for clássico ou classineta, você obrigatoriamente tem que usar um lado preto e um lado você pode usar qualquer cor que você quiser. No caso do caneteiro tradicional, ele vai usar somente um lado da borracha mesmo, então ele pode usar qualquer cor que ele quiser. Por que essa regra? Tem muita gente que é daltônico. O daltônico não consegue distinguir, por exemplo, um azul com roxo, o verde com marrom, por exemplo, não consegue. Por isso dessa regra de um lado da borracha, se o jogador for classineta ou clássico, ter que ser obrigatoriamente preto um lado e depois o outro lado pode ser qualquer outra cor. E depois, por fim, a cor da esponja, né? É raro, a maioria usa essa cor de esponja aqui, meio laranja. A maioria é dessa cor, mas tem algumas empresas que colocam uma cor roxa na esponja. Dizem que a cor roxa quer dizer que é mais dura a esponja. Mas eu não sei se é boato, se alguém souber aqui pode até comentar aqui e ensinar pra gente aí. Se você não é inscrito aqui, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos aí que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Dito isso aqui, eu vou agora montar uma raquete para mim. Como eu montaria uma raquete para mim que eu jogo no estilo caneteiro? O estilo caneteiro, ele sempre tem que ser bastante agressivo. O back, ele tem algumas dificuldades, não tem tanta potência assim com relação ao forehand, então o jogador caneteiro ele precisa jogar bastante de direita e precisa ser bastante agressivo. Eu montaria a raquete para mim, a raquete seria quadrada aqui, um pouquinho mais comprida aqui, né? Seria de uma folha, a folha de Hinoki, a espessura dela seria de 10 milímetros e o peso de 95 gramas para cima. No meu caso, como eu sou profissional, eu tenho head speed, a velocidade do movimento até que é rápida, então uma raquete mais pesada não teria problema. Com a relação à borracha, eu colocaria uma Tenergy 05 ou uma Dignix 05. 05 quer dizer que a esponja é normal, ela não é nem dura nem mole. Eu prefiro a tradicional. A espessura da esponja super grossa, a mais grossa que puder, para que a bola pule bastante, fique bem mais potente a bola. E a cor da borracha eu colocaria vermelha. Eu gosto de vermelha, mas também não tenho problema em usar a preta, mas geralmente eu uso a vermelha. Então seria essa composição de raquete que eu faria. Raquete nessa composição eu acho que ficaria muito bom para um jogador caneteiro agressivo. Eu não vendo esse tipo de material, mas eu conheço algumas pessoas que vendem. Se você quiser o contato, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou deixar
deixar o WhatsApp aqui na descrição, eu te passo o contato. Se mesmo assim, por algum motivo, você quer comprar raquete montada, eu selecionei algumas raquetes lá da Amazon e eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Dá uma olhadinha lá porque eu selecionei as melhores para você, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só dar uma olhadinha lá e se você encontrar alguma coisa boa lá para você e comprar por esse link, eu agradeço porque de alguma forma você vai estar me ajudando também. Agora eu vou pedir um favor para você, se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos para que eles também possam aprender como você aprendeu aqui. E assim também você me ajuda a divulgar um pouco o canal aí para pessoas aí que ainda não me conhecem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.